Ele foi padre católico romano por 18 anos, converteu-se ao Evangelho. Foi me apresentado por um amigo comum, amigo nosso. Não o conhecia pessoalmente, fizemos contatos telefônicos. Estamos hospedando em nossa casa desde ontem e, então, o conhecimento está se estreitando. Nós o convidamos porque julgamos que tem uma experiência para repartir conosco e também porque queremos que ele seja introduzido na denominação batista, tendo conhecimento de igrejas, de pessoas, que outras igrejas também o conheçam, e ele tenha com isso condições de exercer um ministério mais amplo do que restrito apenas à sua igreja, a Igreja Batista de Santos Dumont, em Minas Gerais. Não conheço muito dele, conheço de correspondência, de telefone, mas a impressão que tivemos dele nesses contatos pessoais foi muito boa. E não precisa, então, ficar tentando apresentá-lo. Creio que na medida em que ele falar de si, dando seu testemunho, ele se apresentará e os irmãos verão quem ele é. Então, meu irmão, a palavra é sua. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs. Paz do Senhor esteja em cada vida, em cada coração. Amém? Eu, quando vou pregar em alguma igreja, eu fico preocupado a respeito do púlpito, se é muito alto, se é muito baixo, por causa da minha estatura. Mas é uma das minhas características, inclusive, em termos de identificação. Né? A filha do pastor, ontem, ligando para a casa do pastor, eles haviam saído e deixou recado para que eu desse as minhas características para que eles me apanhassem na rodoviária. E ela, então, como é que vai identificá-la, sua roupa? Não, melhor é o seguinte, é a minha estatura. Eu sou baixinho, barrigudinho, é essencial. E não foi difícil, né, pastor? Meu nome, como foi colocado, é Geraldo Dorneros, só que é dos Reis, né, e não dos Santos, como está aqui no Buritim. Eu moro em Santos Dumont, Minas Gerais. Conhece? Eu vi alguém, né, balançando a cabeça. Conhece Santos Dumont? Indo para Belo Horizonte, né, depois de Juiz de Fora. A minha terra, além de ser minha terra natal, é também a terra onde eu resido com a minha família. É com muita alegria que nós estamos aqui, nesta manhã, não para falar de mim, não para testemunhar de mim, mas para testemunhar daquele que operou grande obra na minha vida, que é o Senhor Jesus. É Ele a razão de nossa esperança. E é esta razão de nossa esperança e da certeza que nós temos hoje, que é um motivo de nossa palavra, desse testemunho, testificado do Senhor Jesus. Eu fui padre 18 anos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sempre trago comigo algumas fotografias e documentos que comprovam, né, que nós somos padres nesse mundo de hoje e nessa crise que nós estamos vivendo. Né, há muitas pessoas que se fazem disso ou daquilo, né, para poder aproveitar. Né, e muitos, às vezes, podem, não é o caso aqui, evidente, mas não é padre nada, é um vigarista. Não, então, essas fotos, esses documentos comprovam. Depois, se alguém desejar, né, por curiosidade, ver, quem nunca viu, né, uma peça de museu assim, um padre, né, como é vestido e tal, como ele se vestia. Então nós temos algumas fotos e documentação, né, de que realmente nós exercemos o sacerdócio romano durante 18 anos. Há esses dias, na quarta-feira próxima passada, quando eu entrava... pastor, o seu relógio ali está parado, né? Pode me emprestar o seu relógio? Pode deixar parado. Hein? Porque senão a gente extrapola o tempo aí, vai até 2 horas da tarde e o pessoal tem que almoçar, não é verdade? Então, eu estava entrando no banco, passando por aquela porta giratória, né?
E o guarda, quando eu fui entrando, me olhou. Juiz de Fora, eu moro em Santos Dumont, mas leciono em Juiz de Fora. Sou professor do Estado e efetivo em Geografia de 5ª e 8ª série, estudo fundamental, então eu leciono em Juiz de Fora. Em Santos Dumont tenho algumas aulas de contrato em História. E esse guarda nunca vi na minha vida, assim, não conhecia. E a gente, naquelas lides de padre, né, durante muitos anos, com muita gente, nós contactamos, e é difícil de memorizar, né, a nome e mesmo a figura, a aparência, o rosto de cada um. E aí, logo que eu passei, ele já estava de olho em mim e me deu um sinalzinho para eu chegar. Eu falei, meu, o que será? Guarda, né, no banco me chamando assim, não tem nada a temer, né? Aí ele me perguntou, escuta, o senhor sabe se na Cúria tem ainda acompanhamento psicológico? Eu fiquei, assim, admirado, porque há mais de 10 anos que eu deixei, né, a Igreja Católica e não tenho mais contato com aquela igreja nem com os padres, a não ser um ou outro que ainda permaneceram amigos. Então, a Cúria é na diocese, digamos assim, o escritório central, o centro de administração burocrático da diocese, do bispo. Então, na Cúria tem vários atendimentos, inclusive esse atendimento que eu não sabia é psicológico. Eu falei, não, eu não sei, eu não estou mais por dentro, eu deixei o catolicismo, a Igreja Católica, deixou, levou aquele susto, deixou a Igreja Católica, deixei. Eu casei, casou, mais um sustinho para ele, né? Aí, e ele então, duas filhas. Oh, então, e hoje eu sou evangélico. Aí pronto, quase que ele desmaiou. Ele era moreno, ficou bem branco, né? Evangélico, mas sou padre. Aí ele engoliu assim, custou engolir a saliva, mas padre, não, mas eu falei, eu sou casado, eu repeti, sou casado, estava casado, tudo bem, até que, mas evangélico? Mas padre evangélico? E realmente, talvez essa curiosidade de muitos, né? Não sei se dos irmãos, de alguém que quando ouve falar que um ex-padre vai dar testemunho, vai pregar em alguma igreja, em algum lugar, a curiosidade se aguça. E por que um padre deixa a Igreja Católica e se converte ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? É que vamos então tentar em um tempo não muito longo, ser breve nesse testemunho. Existe uma definição filosófica que diz que o homem é um ser social, político e religioso. Na verdade, desde o berço, desde o nascimento, é da essência do homem ser um ser social, político e religioso. Desde os primórdios, o homem primitivo já deixava nas cavernas, né, os sinais da sua religiosidade. Portanto, religioso, todo mundo é. Crente, todos são, porque todos creem em alguma coisa, em algo, num objeto, em pessoas, numa divindade qualquer. Então é da nossa essência ser um ser religioso. Religioso, entretanto, é diferente do cristão. Ser religioso é diferente de ser cristão. Ser religioso é ter uma religião, é seguir uma religião, é pertencer a uma religião. E ser cristão é seguir a Cristo, é ser de Cristo, é ter na sua alma, na sua vida, o selo de Cristo, o caráter de Cristo, a marca de Cristo, que nos é dada a partir do momento da nossa conversão,
Porque naquele momento de nossa conversão, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos do Pai, herdeiros de todas as bênçãos, de todas as graças, que são oriundas do Calvário, do próprio Cristo, e herdeiros principalmente do que é mais importante, que é a vida eterna. Então, religiosos todos nós somos. Há pessoas que dizem que não acreditam em nada, não acreditam em ninguém, nós chamamos de, que não acreditam em Deus, que nós chamamos de ateu. Certa feita, ouvi uma história em que um ateu, ele jamais queria ouvir falar em Deus, em Jesus, na Bíblia. Então sempre um pastor, alguém, querer aproximar-se dele, falar de Deus, falar de Jesus, não acredito em Deus. Esse ateu, ele quis, antes de morrer, ele mandou fazer o túmulo dele. E pediu que fosse construído um túmulo como se fosse uma verdadeira fortaleza. Ele dobrou, triplicou, um cimento, concreto, areia e tal, e fez um túmulo inabalável, como uma rocha. E, além disso, ele mandou cercar, não satisfeito com a fortaleza para o seu túmulo, ele mandou cercar com grades. E morrendo, foi enterrado, passado algum tempo, passados uns anos, veio um passarinho e numa das frestas da fenda do túmulo, ele depositou uma sementinha. Mas antes de ele morrer, ele mandou colocar uma inscrição logo na entrada do túmulo, dizendo: aqui nem Deus entra. Uma contradição, um ateu, mandando colocar uma inscrição: aqui nem Deus entra. E o passarinho então colocou ali, depositou aquela sementinha, e a sementinha foi crescendo, 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 tornando-se uma árvore enorme, gigantesca, frondosa, cujas raízes foi penetrando na rocha, e à medida que as raízes penetravam, a rocha ia se abrindo, se fendendo mais ainda, até que um dia aquela fortaleza não suportou a força da raiz e o túmulo abriu-se, arrebentou-se. Eis que já o quase caixão não mais existia e apenas os ossos do ateu ficaram para fora, para se ele pudesse saber de onde ele estava depois da morte, o que teria acontecido, ele ficaria rubro de vergonha. Olha como Deus mostra a sua onipotência. E os homens, eles desconhecendo a justificação de Deus através de seu Filho amado Jesus Cristo, eles procuram engendrar religiões, sistemas religiosos. Hoje nós temos religiões, igrejas de tudo enquanto é tipo e para todos os gostos. E em buscando justificar-se diante de Deus, buscando chegar a Deus através da sua religiosidade, através de si mesmo, ele procura meios, procura fazer através de pessoas, através de exercícios de fé, de sacrifícios e de obras. Adão e Eva, no início, quando pecaram, esconderam-se de Deus, e depois, quando o Senhor Deus os buscava, passeando pela brisa da tarde, pelo jardim, e procurando: Adão, onde estás? Eles estavam escondidos, porque estavam com vergonha, porque
pelo seu pecado, tornaram-se nus, estavam nus, e tentaram justificar-se diante de Deus, fazendo roupas de folhagens das árvores, da natureza. Os homens, querendo encontrar-se com Deus, tornarem-se Deus na sua ambição, procuraram construir uma torre que chegasse até Deus. E engendrando religiões e igrejas, os homens torcem e distorcem a palavra de Deus. Os homens têm procurado adulterar a palavra de Deus, acrescentando ou tirando a palavra de Deus, aquilo que não lhes interessa, aquilo que não vai de encontro às suas ambições, para exatamente então construir sistemas religiosos, achando que com isso terão a segurança e a certeza da sua salvação. E a religião, nós sabemos, ela tem uma influência tremenda na vida das pessoas, na vida de cada um de nós. Dependendo da religião, será o caráter, a vida da pessoa, de cada um de nós. A religião, ela marca a vida da pessoa, ela marca o caráter, ela marca o comportamento, ela influencia no comportamento do homem, e principalmente, a religião, ela influencia no destino eterno da pessoa. Esses dias eu estava assistindo pela televisão um pastor dizendo que viveu na Índia durante muito tempo, muitos anos, e todos conhecemos, né, a Índia, pelo menos através dos meios de comunicação, da televisão. Então ele dizendo que é um povo extremamente religioso. Tanto que adora vaca, não se pode, né, mexer com a vaca, deitou ali no meio da estrada, do asfalto da rua, não se pode tocá-la, ela tem que, né, sair à sua bel vontade, ao seu bel prazer, para poder depois alguém passar, o carro passar. E dizem que na Índia não matam barata nem rato, porque eles creem que após a morte vão se reencarnar numa barata, num rato. A crença na reencarnação, imaginem, né? Por isso a proliferação, né, de doenças, de enfermidades inúmeras. Dizia esse pastor que passava pela rua, via leprosos andando, como a gente lembra no tempo de Jesus, né, pastor? No tempo de Jesus, sem um pedaço do nariz, sem um pedaço da orelha, a lepra carcomendo, né, as carnes da pessoa. Então a religião, ela é fundamental na vida da pessoa. E quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos, pelo menos eu digo, não me referindo propriamente a todos, mas de uma maneira geral, a maioria da população brasileira, ainda apesar do último censo, tem mostrado, apontado, né, o crescimento numérico, o grande crescimento numérico da população evangélica no Brasil. Apesar disso, ainda a maioria do povo brasileiro é considerada católica. Ainda o catolicismo, ele domina o nosso país, o Brasil. O desejo do homem é viver para sempre. Quem é que diante da morte, né, quando a pessoa não é cristã, ela se desespera, se apavora? Há dentro de nós uma ânsia, né, de eternidade, uma ânsia de querer viver para sempre, de não morrer. Daí vem aquelas lendas, né, que apresentavam antigamente e apresentam as pessoas em busca da fonte da juventude, da fonte da eternidade. Essa é a grande preocupação do homem. Aliás, os três grandes questionamentos que o homem e que cada um de nós faz a partir do momento em que nós tomamos a consciência de nossa existência. Quem sou eu?
De onde vim, para onde vou? São três questões fundamentais, existenciais de cada um de nós. Quem sou eu? De onde vim, para onde vou? E nós sabemos que a medicina, ela tem avançado enormemente nos últimos tempos, nos últimos anos. E sabemos ainda que pelas últimas pesquisas do censo, a expectativa de vida do brasileiro, principalmente nas regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste e o Sul, apesar ainda da miséria, dos 45 milhões de miseráveis que existem no Brasil, segundo pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, tem chegado a nível em algumas regiões e dependendo da situação e das condições de vida, de higiene, de alimentação, saneamento básico, atendimento médico hospitalar, ela tem chegado a nível de primeiro mundo, 70 anos, 75 anos. Nós acreditamos que a medicina, no seu avanço, com o avanço da tecnologia e das grandes descobertas científicas, futuramente o homem poderá chegar a 100 e tantos anos, 150, né? Quem sabe, não é para mim mais. Mas viver para sempre. Esses dias morreu a Dolly, né? A Dolly morreu. Sabia que a Dolly morreu? É uma ovelha, né? Clonada, que normalmente vive, não sei, mas 10 a 12 anos, né? Chegou apenas a metade da vida, da existência de uma ovelha normal. E me parece que havia uma música que falava que a Dolly, que nunca morreria, né? Viveria para sempre. Houve uma música que fizeram para ela. Não. Nenhum animal é eterno nessa vida, nem apenas o homem. Somente nós temos dentro de nós mesmos a sede da eternidade. Não só a sede, mas o germe da eternidade. A nossa alma é uma alma imortal. Nós fomos feitos para viver e viver para sempre, eternamente. Por mais que um animal viva, há árvores cuja existência alcançam mais de 100 anos ou 200 anos, talvez até animais, por mais que o homem viva, ainda é muito pouco para toda uma eternidade que ele tem a viver. Todos nós nascemos, a maioria, como disse anteriormente, católicos, na religião católica. Desde que eu nasci, minha mãe não me perguntou se eu queria ser católico ou de outra religião. Principalmente na minha época, em que falar em protestante era um absurdo, né? A gente ria, tinha medo de protestante, aversão a protestante, né? Eu me lembro que havia uma igreja metodista ao lado de uma igreja na minha terra, numa praça, e meu pároco era muito bravo. Era um homem que tinha verdadeiro ódio contra os protestantes. E havia sempre uma briga entre a igreja protestante, a metodista e a católica. O meu pároco mandava aumentar o volume do alto-falante da igreja, aí os metodistas aumentavam mais ainda. Aí o meu pároco aumentava também, o de lá também aumentava. Um dia meu pároco, de tanta raiva, insuflou, né, os fiéis na igreja, para ir lá invadir a igreja e meter a cacetada no pessoal dos metodistas. Eu nasci num berço católico, como a maioria, né, do povo brasileiro. Num berço profundamente religioso, essencialmente religioso. Meus pais eram devotíssimos. E desde criança aprendi no colo de minha mãe as primeiras rezas. O Pai Nosso, a Ave Maria. Quantas vezes em criança, depois de jovem, adulto e depois como padre, né, eu rezava e levava multidões de fiéis a rezar a Ave Maria, cheia de graça,
Santa Maria, Mãe de Deus, mecanicamente, nunca me vinha à cabeça a ideia, a mente, raciocinar a respeito do absurdo dessa reza que eu fazia na sua segunda parte, chamando Maria de Mãe de Deus. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, fala que Deus é eterno. Aqui nesse estudo da próxima quinta-feira, preparado pelo pastor Exaltino, lá embaixo no aspectos devocionais do Salmo, no item 2, quando ele coloca a glória do povo é o nome de Deus, Javé. Essas 4 letras que compõem o nome de Deus mostram o seu caráter, o eterno, sempre existente. Deus é eterno. E como a gente fazia isso maquinalmente, sem raciocinar, sem pensar? Deus é eterno. Se Deus tivesse mãe, seria ele criatura e ela criadora. Ele não seria o criador. Mas ela é mãe de Jesus, argumentava eu, ou argumentam aqueles que ainda queiram insistir em crer que Maria seja mãe de Deus. E nós amamos Maria, nós crentes, nós respeitamos Maria como nossa irmã na fé. Mas Jesus, antes de todos os tempos, ele existiu, sempre existiu junto ao Pai, na Trindade Santa e Augusta. Jesus, como Deus, ele não tem começo, princípio, nem meio, nem fim. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Jesus como Deus, e lá no capítulo 1, de João, do Evangelho de João, nos comprova isto, essa assertiva, que Jesus é eterno como Deus. No princípio era o Verbo. E no princípio da criação, o Verbo também, que é Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele estava presente já na criação. Tudo foi feito por ele, diz o apóstolo. Sem ele nada seria feito. E é por ele que tudo existe, tudo existiu, tudo existe. Então Jesus como Deus, ele é eterno. Maria sim é mãe, nós cremos também das carnes de Jesus. Mas isso eu fui a entender e compreender depois que eu passei a ler a Bíblia, como nós iremos enfocar daqui a pouco. Minha família, portanto, era muito católica. Minha mãe tinha uma devoção ao padre, e o católico normalmente tem uma devoção muito grande ao padre. E eu era coroinha. Coroinha, para quem não sabe, é o menino que ajuda a missa do padre na missa. Então, a missa naquele tempo, quando eu era criança, não sou tão velho assim, né? Mas naquele tempo, quando fala naquele tempo, esse homenzinho baixinho aí é mesmo balzaquiano, né? Era em latim e de costas para o povo. Então ninguém entendia nada, né? Quando o padre estava lá, Troiba da altare Dei, advetificam juventude nostrum, né? Em nome Patri, et Filii, et Espírito Santo, e as comadres estavam batendo papo com a outra, o pessoal estava do lado de fora vendendo boi boiado, os homens, né? Fazendeiros, e debulhando o terço, como se debulha o milho, né? Debulhando o terço, rezando o terço. E tinha que passar um negócio do missal, um livro desse tamanho, porque não usava a Bíblia, desse tamanho assim, mas o livro, para lá e para cá. Era uma cerimônia cheia de... Hoje não tem mais isso, essa parafernália toda, essa liturgia minuciosa, né? De coisinhas daqui e dali. Então tinha que passar tinha uma estante normalmente de metal, que era muito pesada, e eu era menor do que sou hoje. Então tinha que carregar aquilo para lá, porque eu levava cada tombo. E quando o padre era muito bravo, tremia, quando eu errava lá, botar o vinho no cálice, e ele gostava depois de tomar um pouco mais, né? E tal, aí eu colocava um pouco, e ele põe mais e tal, e eu então tremia, se eu derrubasse o vinho na mesa na toalha do altar, aí ele me xingava, ele esbravejava. Mas eu não importava, porque eu era muito piedoso. Apesar da braveza do meu pároco, eu admirava-o pela sua inteligência, principalmente pelas suas prédicas, ou seja, pelos seus sermões,
era a eloquência, o meu pároco. Principalmente quando ele falava de Maria, de Nossa Senhora, até chorava, de tanta emoção, de devoção que eu tinha às senhoras, a Maria. E quando terminava as suas pregações, os missionários de vez em quando iam lá, né, os redentoristas aqui de Aparecida do Norte, com seus batilões pretos, seus rosários atravessados pela cintura, eu ficava admirado. Eu os acompanhava, quase nem almoçar, ficava o dia inteiro por conta de ir atrás dos missionários, fazendo procissão, ouvindo seus sermões. Aí eu chegava em casa, eu repetia tudo para os meus irmãos, meus parentes que estavam ali, obrigava os meus irmãos e sobrinhos que estavam em casa a assistirem às missas de mentirinha que eu celebrava. Eu colocava o altarzinho sobre a mesa, a mamãe fritava batatinha, e o café era o vinho, a batatinha era a hóstia de mentira. Então eu consagrava a hóstia como se fosse o corpo de Cristo, e o café como se fosse o sangue, e eu obrigava eles piedosamente assistindo às minhas missas. Era a vocação, entre aspas, que estava nascendo no meu coração. Era o desejo de servir a Deus, né, numa vida mais consagrada, mais devotada. Eu admirava, eu queria pregar a palavra de Deus, eu queria ser feliz. Eu desde cedo fui ensinado de que só se é feliz junto de Deus. Sem Deus a gente é infeliz. Esse dia passando de viagem aqui, eu vi uma inscrição numa fazenda. Né? Tem um negócio, um cântico até que diz, não, que o coração, quem ama Cristo, como é que é? Não é triste, é mais ou menos, não fica triste um coração que ama Deus. Não tem assim um cântico assim? Uma música assim? Não é triste um coração que ama Deus. É mais ou menos assim. Então, quem tem Deus não é triste. Apesar das lutas, das provações, aquele que tem Deus, que tem Jesus no seu coração, não fica triste, não é triste. Então, nasceu dentro de mim esse desejo. E os padres, missionários e o meu padre, você tem jeito de padre, menino. Você não tem vontade de ser padre? Ah, tenho. Ah, pronto. Aí derretia. Era a minha vontade de ser padre. E prepararam tudo, ingressei no seminário católico em 1973. Com 13 anos de idade. Naquele tempo era seminário interno ainda. Colégios públicos quase não existiam. E o seminarista entrava para o seminário ainda criança. Então, fiz o ginásio científico. Hoje nós chamamos de primeiro e segundo grau, né, o ensino fundamental e médio. Naquele tempo era primário e ginásio, né, científico 2 anos, 2 anos de filosofia e 4 anos de teologia católica. Sem contar muito que passei lá dentro, porque seria uma história muito longa, daquilo que tudo nós vivemos lá dentro. Quero dizer aos irmãos e aos amados amigos, visitantes, que durante o meu tempo de seminário, eu não tinha Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Ah, mas estudar teologia, exegese, que é a interpretação bíblica, não é, pastor? Sem Bíblia? Como? Mas é verdade. Por quê? Porque no seminário nós tínhamos os compêndios de teologia, os livros de teologia, já vinha tudo pronto. Com as citações bíblicas que, para provar determinada doutrina, determinados dogmas. Um dogma, para quem não tem a noção, o que é um dogma? Dogma de fé. Dogma de fé é quando algo é proclamado, o Papa lá da sua cátedra, né, em termos de religião, de fé e de moral, ele cria uma doutrina diante da qual o fiel, o católico, não pode de maneira nenhuma duvidar. Ainda que até mesmo as aparências mostrem que aquilo possa ser absurdo. Eu costumo fazer uma comparação meio absurda, mas a verdade para explicar o que é dogma é isto. Nós estamos vendo esse papel aqui, né? Vamos colocar no verso aqui para ficar mais fácil. Esse papel, a cor dele é branca. E se o Papa lá da cátedra, isso seria absurdo, não fará isso, apenas para ter uma ideia do que seja o dogma. Ele disser, não, a partir de hoje, aquele que disser que essa folha é branca e não preta, seja anátema, ou seja, está excomungado. Está condenado para o inferno. Assim é o dogma.
Então um dia, começando a ler a Bíblia, eu encontrei lá em Romanos capítulo 3, verso 23, algo muito interessante que veio, daqui a pouco vou dizer, destruir um dos pilares da minha fé, que era a crença em Maria como tendo nascido imaculada, sem pecado. É este um dos dogmas que eu aprendi, que eu pregava. Maria nasceu, viveu e morreu sem pecado. Ela não pecou, diz o dogma. E aquele que lá no catolicismo crer e começar a propalar, falar que Maria nasceu sem pecado, seja anátema, está condenado, vai para o inferno. Aí eu fiz essa descoberta, o Espírito Santo guiando minha leitura da Bíblia, me fez essa descoberta, ver essa descoberta. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha aí. E agora? Vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso. Então, nesse tempo, a Bíblia era proibida naquele tempo? Não, porque houve uma época na história da igreja em que a Bíblia era proibida até mesmo a um padre. Na minha época já não era tanto assim, mas houve na história da igreja um período, isso a gente encontra nos compêndios por aí fora, da história da própria igreja, que a Bíblia só era facultada a padres que tivessem uma licença especial do Papa ou do bispo a si mesmo por escrito. Hoje já é livre. Você vê os carismáticos que em Campinas deve ter, e muito, a chamada renovação carismática católica, em que os carismáticos, que este segmento pentecostal, entre aspas, da Igreja Católica, eles estão com a Bíblia na mão. Ele ainda faz estudos bíblicos. Leem a Bíblia. Há pouco tempo, passando perto de uma igreja católica, lá em Juiz de Fora, no bairro, estava lá, próxima quinta-feira, estudos bíblicos. Curso bíblico. Estão usando a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia e não acreditar mais nas doutrinas e dogmas da Igreja Católica, eu tentava ainda lá dentro fazer alguma coisa nesse sentido. O catecismo passava a mudar. Domingo eu anunciava no alto-falante da igreja: criançada, venha para a escola bíblica dominical. Venha para imitar. Hoje estão imitando, tentando imitar aí. Um dia falaremos, e logo mais, quem quiser saber a respeito da renovação carismática católica, estaremos também, a partir das 6 horas aí, para a gente conversar. Eu estive participando do primeiro Congresso Mundial de Padres da Igreja Católica em Roma, na Itália, no Vaticano. Foram 5.000 padres do mundo inteiro, do Brasil quase cerca de 400. Promovi a renovação carismática católica em algumas paróquias e até mesmo liderei esse movimento em algumas delas. Então, conheço mais ou menos esse movimento. Então, usam a Bíblia. Após esse período de teologia, de seminário, finalmente chegou o momento mais importante da minha vida naquele tempo, que era a minha ordenação sacerdotal, ou seja, na consagração sacerdotal. Isso foi em 27 de agosto de 1973, na igreja matriz de minha terra, Natal, fui ordenado padre. A igreja cheia de gente, regurgitando de gente, os parentes, familiares, amigos. Então o bispo impondo as mãos sobre a minha cabeça e dezenas de padres na concelebração, e ali eu virei padre, tornei-me padre. Durante o tempo de seminário, que foram mais ou menos uns 13 anos dentro do seminário, passei a minha infância, a maior parte da adolescência, a juventude, dentro das paredes do seminário, me preparando para ser padre. Eu não havia encontrado a paz, a felicidade e a certeza da salvação que eu tanto ansiava em meu coração. Mas no dia da ordenação eu fiquei feliz naquele dia. Porque apesar de não ter encontrado, em meu coração sempre de criança, de jovem, angustiado e esperançoso da paz, da felicidade, da realização e da segurança da minha salvação, a que tanto ansiava, a esperança estava ali, a tábua da salvação talvez estivesse ali, a partir do momento em que eu seria padre. Porque uma das doutrinas da Igreja Católica era que o padre, uma vez padre, era padre para sempre.
que ele era marcado com caráter, a marca, o Espírito Santo marcava, aí dizia a doutrina assim, eles falavam para mim, os meus superiores, você vai ser padre na terra, para sempre, na terra, no céu e no inferno. Mas no inferno? Eu assustei, né? Hoje eu fico pensando, mas me falava que ela seria padre no céu, na terra e no inferno, então o padre vai para o inferno? Depois eu ficava questionando. Mas vai também, né? Se não aceitar Jesus como seu único Salvador e Senhor. Até o Papa, né? Então, e principalmente. Então, a partir daquele momento, nova etapa da minha vida, né, se abriu. E como padre eu exerci todos os ofícios da igreja, todos os movimentos antigos, atuais, né, dentro da teologia da libertação, das chamadas comunidades eclesiais de base, que eram um dos movimentos modernos também, né, ligados ao socialismo e tal. Né, e todos esses movimentos eu participei e promovi nas paróquias. Procissões, rezas, coroações, missas de tudo quanto é jeito. E cada vez que eu fazia e que eu me embrenhava mais no trabalho da igreja, mais o meu coração angustiava. Mais irrequieto eu ficava, mais desassossegado eu ficava, mais infeliz eu me achava, porque eu não encontrava nos sacramentos, nas missas, nas devoções, nas rezas, nas coroações, nas práticas, enfim, que eu realizava, aquilo que eu estava ansiosamente procurando. Até que aos 10 anos de padre, não tendo a Bíblia, os padres não tinham interesse em que a gente lesse a Bíblia. Né, contei ontem na casa do pastor comentando que 2 amigos contemporâneos do seminário, 2 seminaristas na época de seminário, não sei como conseguiram a Bíblia e escondido ficaram lendo a Bíblia e começaram a espalhar pelo seminário que Maria teria tido outros filhos além de Jesus. Aí nós ficamos, né, o seminário em alvoroço, em reboliço. Mas que escândalo, que isso? E ficamos comentando, Adão e o fulano de tal, com essas ideias, e chegou ao ouvido do reitor. No outro dia, cadê os dois? O Adão e o outro, onde estão? Foram mandados embora do seminário. Um dia encontrei com um deles em Mato Grosso do Sul, era pastor da igreja metodista, e o outro também. Ele me disse que o seu amigo que havia saído com ele, tornaram-se pastores evangélicos. Então, não tendo a Bíblia, eu não podia, como, né, saber, né, examinar, sem examinar as Escrituras, se aquilo que eu estava aprendendo era realmente segundo Deus queria, segundo a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. É interessante notar que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 10, Atos 17, 10, Paulo e Silas estavam pregando numa localidade chamada Bereia. E diz a palavra de Deus, então, nesse capítulo 17, verso 10, o seguinte. E logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Paulo e Silas foram enviados a Bereia. Bereia fica mais ou menos ao norte lá de Atenas, na Grécia. E eles então foram pregar aos judeus lá, aos bereanos. E olha o que a palavra de Deus diz no verso 11. Ora, estes, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra de Deus, com alegria. Oh, que bom, estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas, olha que segue no verso 11. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, eles ouviam a palavra de Deus, a palavra, Paulo e Silas. Ora Paulo, né? Com toda a sabedoria, com toda a autoridade com a qual o Senhor Deus o instituiu, outorgou a ele. E eles assim mesmo, ouvindo, eles examinavam. Será que o que Paulo e Silas, esses homens estão falando, está batendo com a palavra de Deus? Então você que é de outra religião, não sei qual a igreja que você
pertence, se é católica, se outra qualquer, né? Eu respeito a sua religião, nós respeitamos a religião, eu não estou denegrindo a religião de ninguém, nem mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual eu devo também muito do que eu aprendi, do que eu sei, da sabedoria que eu tenho, não é verdade? Como Moisés, um dia um padre amigo meu me disse, olha, você está cuspindo no prato que você comeu. Que eu estava, depois que eu tinha saído, estava pregando, né, o evangelho, e eles estão dizendo que eu estava sendo ingrato, né? Com isso, ingrato à igreja. Não. Moisés, ele foi educado lá na corte egípcia. Né? A história de Moisés todo mundo conhece. Foi apanhado no rio, né? Ele é esposa lá do faraó, naquele cestinho e tal, todo mundo sabe da história, bonitinho, aquele nenenzinho chorando, e a mulher, as criadas ali apanharam. Foi criado na corte de faraó. Mas nem por isso ele deixou de obedecer a Deus, que o chamou para libertar os seus irmãos, os hebreus do Egito, afrontando o faraó e todo o seu exército, com os poderes que Deus lhe deu para tal. O libertador Moisés. Sou grato, sim. Mas nem por isso eu ali permaneceria e deixaria de dizer a verdade. Não estou falando mal. Eu estou dizendo a verdade dentro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está mostrando. Nada do que eu falo hoje está fora da palavra de Deus. Achei interessante, um dia eu liguei a rádio da minha terra, da Rádio Santos Dumont, na Rádio Cultura, 2 ou 3 emissoras que tem lá, uma a principal, e o padre estava falando na rádio. Aí, de repente, ele começou, hoje eu vou falar para vocês, tudo que nós falamos aqui, gente, nós pregamos na igreja, na rádio, está tudo dentro da palavra de Deus. Nada do que nós falamos é fora da Bíblia. E hoje eu vou falar para vocês, meus irmãos, hoje é dia da negritude, né, e tal, comemoração, né, do dia do zumbi, né, coisa assim, do negro. Então ele diz, hoje eu vou falar para vocês sobre a história da Senhora Aparecida. E a Senhora Aparecida, a história dela não está na Bíblia, né? É contrária à própria Bíblia. Ele diz que a doutrina que está pregando, que tudo que ele falava estava dentro da Bíblia. Então, chegando aos 10 anos de padre, eu não conhecia a Bíblia. E entrou dentro da minha casa, eu estava em Santos Dumont, na minha terra natal, na paróquia, da segunda paróquia, fui pároco lá há 3 anos, entrou dentro da casa da igreja, do meu escritório, uma moça com um livro na mão. E depositou ato contínuo à sua entrada, o livro sobre a mesa, e me disse, padre, leia esse livro. É um absurdo que esse homem está escrevendo. Esse homem não foi padre, né? Ele disse que foi padre, mas olha o que ele está falando aí, está escrevendo. Esse homem é um doido, um demente. Aí eu falei, deixa esse livro sobre a mesa, depois eu vou ler. Aí, quando eu terminar de ler, eu explico a você. Ela deixou o livro sobre a mesa, eu leio a missa, é o título do livro. A missa. Conhece? Isso. Do ex-padre Aníbal Pereira Reis. Aí leio ex-padre Aníbal Pereira Reis, mas não me liguei muito. Falei, o que esse homem tem a falar sobre a missa? Que eu já estudei missa, né? Sei de trás para frente, de frente para trás. Celebro a missa todo dia, né? Sei a doutrina da missa todinha, de cor e salteado. Eu celebrava 1, 2, 3, até cheguei a celebrar até 10 missas num dia só. Aí, não interessa, eu vou ler isso. Eu guardei na gaveta da minha escrivaninha. Dias depois, uns 10 dias depois, ao abrir o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Ao abrir de novo a gaveta da escrivaninha, deparo-me com o livro do Aníbal Reis de novo. Aí eu falei, mas ex-padre, falando. Aí eu fui ler na contracapa, né? Fala quem foi o Aníbal, a biografia dele. Hoje, pastor evangélico, aí tatariou desse tamanho, igual aquele homem fez no banco, né? Pastor? Ex-padre pastor? Que negócio é esse? Nós sabíamos, de vez em quando, né? Quando vazava, que o padre saiu para casar. E no Brasil são milhares, no mundo inteiro são milhares que têm saído para se casar, contrair matrimônio. Mas para ser pastor, padre, crente, evangélico, é um absurdo. E naquele tempo, principalmente, era um absurdo. Aí eu comecei a ler o livro. E como não tinha Bíblia, corri a Juiz de Fora, na casa da Bíblia, e comprei a minha primeira Bíblia. Deixei lá na casa do pastor. Já está velhinha já. Uma Bíblia
protestante. Quando eu falava minhas beatas na igreja, tem uma Bíblia. Ele é protestante. Protestante? Aí, ao ler o livro da Bíblia, eu fiz também igual aos iberianos. Passei a examinar. O que o Aníbal estava falando sobre a missa? Se estava de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Eu não dava outra. Tudo que ele falava, ele fazia citações bíblicas, eu ia à Bíblia, e realmente tudo que eu tinha aprendido sobre a Bíblia começou a desmoronar sobre a missa. Isso daria um livro, horas e horas se eu fosse falar aqui. Mas vou rapidamente, só para mostrar esse ponto importante da missa, que começou a abalar os alicerces da minha crença nas doutrinas da minha igreja, da igreja que eu amava, da igreja que eu cria piamente, até aquele momento, antes de conhecer a Bíblia. Nunca tinha passado pela minha cabeça uma dúvida sequer a respeito dos dogmas, das doutrinas, das crenças e práticas da minha igreja. Nunca duvidei de nada. Mesmo vendo coisas até absurdas, que eu via lá dentro, deparei-me lá dentro, que não é o caso também, porque por ética e não quero denegrir, mesmo diante de tudo, eu acreditava na minha igreja, no Papa, a quem eu tinha uma grande devoção, como chefe supremo da igreja, como cabeça visível de Cristo na terra, como seu vigário, que nós sabemos, eu sei hoje que é o Espírito Santo, o vigário, substituto de Cristo na terra, na sua igreja, no coração, na vida de cada um de nós. Não é um homem, nem uma mulher, é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, comecei a ler a Bíblia. E a missa na Igreja Católica, ela é o centro e o ápice do catolicismo romano. Destitui-se, desmorona-se a doutrina da missa, desmorona-se o catolicismo. Por quê? Porque a missa é o centro nevrálgico do catolicismo. É o coração da igreja, como diz o Papa João Paulo II, numa de suas últimas cartas sobre a missa, sobre a Eucaristia. É o coração da igreja. É o centro da igreja católica, a missa. É o culto máximo prestado a Deus. É a missa. E dentre as várias doutrinas na crença da missa, uma delas é que Jesus, na missa, quando o padre fala aquelas palavras da consagração, isso tomando o pão, e o cálice de vinho, isso é meu corpo, isso é meu sangue, ipso facto, ou seja, por força daquelas palavras, imediatamente, magicamente, aquele pão deixa de ser pão e torna-se carne de Jesus. Aquele vinho deixa de ser vinho e torna-se sangue de Cristo, real, verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo naquela hóstia, que o padre consagra, e naquele vinho. Chama-se o milagre da transubstanciação. Ou seja, a substância do pão e a substância do vinho se transformam na substância do corpo e do sangue de Cristo. Os acidentes permanecem, filosoficamente, a questão de filosofia aristotélica e tomista, de Aristóteles e Tomás de Aquino. O acidente permanece acidente, como se esse papel, na sua aparência, permanece papel. Vamos supor que isso aqui seja o pão. Então, parece pão. Tem o cheiro de pão, o gosto de pão. Tem o cheiro de vinho, o gosto de vinho. Mas, na essência, a substância, só pela fé, diz lá, Só pela fé, claro. Você vai entender. Mas também é absurdo. A fé não é uma fé. A nossa fé, a fé em Deus, a fé bíblica, ela não é uma fé irracional. E Deus nos deu inteligência, cabeça, mente, que é, a inteligência, já disse o próprio Aníbal Reis num de seus livros, é a faculdade mais nobre do homem. E a nossa cabeça foi feita para pensar, a inteligência foi para pensar, é como o paraquedas. Se o paraquedista sai, despenca lá do alto e não aciona o dispositivo, adeus, para se abrir. Assim também é a nossa inteligência. Tem muita gente indo para o inferno por não usar a inteligência, por não raciocinar, por achar que a sua religião é aquela, tá certo. Todas as religiões são boas. O diabo coloca na cabeça de todo mundo isso, de muita gente isso. Todas as religiões todos os caminhos levam a Deus. Como eu dizia no passado, todos os caminhos levam a Roma. Naquele tempo era verdade, Todos os caminhos levavam a Roma naquele tempo. Porque o mundo conhecido naquele tempo era, o velho mundo, era
A Europa, norte da África, Oriente, né, Oriente, as Índias e tal, né? A história está aí para mostrar. Então, todos os caminhos davam realmente a Roma, que era um grande centro daquela época. O Império Romano que comandava o mundo naquele tempo, que dominava o mundo conhecido na Europa e na Ásia, no norte da África naquele tempo. Mas hoje não se pode falar isso. Mesmo porque nós temos o Oceano Atlântico, né? Que atravessa, Pacífico, o Índico, né? Então não se pode falar que todos os caminhos levam a Roma. Então, a Bíblia, essa doutrina então fala sobre a transubstanciação. E que Jesus, na missa, ele morria de novo. Repetia-se na missa, e repete-se, é o dogma. Todas as vezes que o padre celebra a missa, Jesus está morrendo outra vez, fisicamente. Ele morre de novo. Repete-se o seu sacrifício na cruz. É o mesmo sacrifício. Aí eu, lendo a Bíblia, né, fui ver em Hebreus, capítulo 9, versos 24, não vou ler todo, Hebreus capítulo 9, versos 24. Tem outros, em casa, o irmão ou irmã, né, você que nos ouve nesta manhã, meu amigo, minha amiga, se você é católico, tem a sua Bíblia católica em casa, pode consultar a sua Bíblia católica, é a mesma, né, palavra aqui que está mostrando, né, existem diferenças assim, em outros termos que a gente poderá também comentar logo, às 6 da tarde, mas em termos de alguns livros que foram acrescentados e na numeração dos salmos e tal, mas do restante é a mesma coisa. Então, na palavra de Deus, no capítulo 9, a partir do verso 24 de Hebreus, a grande descoberta, que veio desmantelar a minha crença na repetição e na renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Quando diz lá então, no verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Está vendo? Ele entrou uma vez só no Santo dos Santos, ou seja, através do seu sacrifício na cruz, Jesus rasgou o véu do templo de alto a baixo e nos fez dar acesso imediato ao Pai através dele. Se antes, para pagar os sacrifícios, para pagar os pecados, né, os sacerdotes tinham que entrar muitas vezes no Santo dos Santos, lá no Antigo Testamento, para sacrificar, né, os animais e oferecer sacrifícios a Deus em favor dos pecados dos homens, a partir do sacrifício de Jesus, não mais. Porque o sacrifício de Jesus, ele foi único, irrenovável, irrepetível. Portanto, nem para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, seria necessário, 26, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Verso 27. E como ao homem está ordenado morrerem uma vez depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Em casa, o irmão, leia os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 por inteiros, que esclarece melhor a respeito do sacrifício único e perfeito de Jesus. Pronto. Está vendo? Se eu celebrava uma missa, Jesus morria de novo outra vez. Desculpem, né, a redundância. Se eu celebrava 2 missas, Jesus morria 2 vezes por dia de novo. Se eu cheguei a celebrar 8 missas por dia, no mesmo dia, quantas vezes estaria Jesus, se essa doutrina fosse verdadeira? 8 vezes. Nesse momento que estou falando aqui agora, estão se celebrando no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, milhares de missas nos altares das igrejas por aí afora. Jesus está, nesse momento, segundo aquela doutrina, morrendo de novo, fisicamente, milhares de vezes. E essa
doutrina em confronto com a Bíblia, ela não é verdadeira. E diz então, para arrematar apenas, porque tem aspectos muito interessantes, né, e mais profundos ainda nessa questão da missa, diz ainda esse dogma que o sacrifício da missa é o mesmo do altar, o mesmo do Calvário, com única diferença. Que diferença? É que assim como no altar, na cruz, Jesus derramou o seu sangue. Essa é a diferença. Na cruz, Jesus derramou o seu sangue. Ou seja, no sacrifício da cruz, houve derramamento de sangue. Na missa, não há derramamento de sangue. Preste atenção no raciocínio, os irmãos. Vou repetir rapidamente. A única diferença entre um sacrifício e outro, do altar, da missa e do Calvário, é que no Calvário, Jesus derramou o seu sangue. Na missa, não há derramamento de sangue. E uma das finalidades da missa é celebrar por alma de uma pessoa que já morreu, que está no purgatório, para apagar os seus pecados, purificando dos pecados, a fim de que ela saia o mais rápido possível. Ninguém sabe quando também, porque eles falam que existe purgatório, né? É uma das doutrinas, mas não se sabe quanto tempo o fiel fica lá, né? Quando morre com os pecados veniais. Então, ou então em vida, alguém também, a missa serve para apagar os pecados, para perdoar os pecados de alguém que assiste à missa, que participa da missa, o que manda celebrar uma missa. Então, uma das finalidades da missa é perdoar pecados, tanto de vivos e principalmente como de mortos, que já estão no chamado purgatório, que é outra doutrina que não existe na Bíblia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, no mesmo capítulo 9, verso 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, vou repetir? Não há o quê? Remissão. Não há perdão dos pecados. Então, irmãos, a partir daquele momento, passou a destruir-se essa doutrina da missa. Eu passei a descrer da missa. Aí vieram outras doutrinas, como já citei anteriormente, sobre a Imaculada Conceição de Maria. Maria nasceu, viveu, morreu sem pecado, e vem a palavra de Deus e diz: não, Maria, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Também eu ensinei e pregava que, além da missa, a confissão, ela serve para apagar pecado, ela salva, né? As missas por almas do salva, as obras salvam, os sacramentos salvam, o batismo salva, vai ter batismo logo, não é? Hoje nós sabemos que o batismo não salva, eu sei que o batismo não salva, porque a palavra de Deus eu descobri na Bíblia também que abalou mais, porque eu tentava me agarrar a tabuinhas de salvação, como o náufrago em alto mar. Não, está bem, a missa está tudo bem, né? Eu ficava revoltado, a Bíblia falando contra a minha religião. Não é falando contra, é mostrando a verdade. É os homens que inventaram coisas contrárias à palavra de Deus, a Bíblia. E não a Bíblia, né? As pessoas, como eu disse no início, engendrando sistemas religiosos segundo o seu bel prazer, a sua bel vontade, os seus interesses. Então eu dizia, diante da missa salva, sacramento salva, batismo salva, é uma das condições do batismo. Por isso batiza-se criança no catolicismo. Batismo salva. Se a criança morrer pagã, dizia a doutrina, ela não vai nem para o céu porque não tem pecado mortal. Não vai para o purgatório porque não tem pecado venial, que é o pecado leve. Não é grande nem pequeno. Mas na Bíblia não tem, para Deus, pecado não tem tamanho. Se alguém rouba R$1 ou R$1 milhão, para Deus o pecado é o mesmo. A pessoa pecou. Não importa o tamanho, né? Mas também não importa o tamanho do pecado que alguém tenha. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Amém? Isso também não importa. Então, aí vem a palavra de Deus e diz, né? Atos 4:12. Em nenhum outro há, vamos repetir? Em nenhum outro há salvação. Por quê? Debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus. Destruídas as doutrinas e outras foram se destruindo, ainda permaneci 8 anos
lá dentro, depois que comecei a ler a Bíblia. E se agora? Como é que eu ia sair? Não vou demorar muito, já passou do meio-dia, pastor? Já passou. Do meio-dia? Não, é lá, né? Vou terminando. Pedro, quando eu começo a falar, antigamente eu sapecava uma missa. Chegar no altar, ficar doido para sair, para ir tomar uma cervejinha, pitar um cigarro, jogar um futebol com os amigos. Achava enfadonho ainda mais depois que comecei. Aí, hoje não, quando eu começo a falar, a pregar a palavra de Deus, né? Então, irmãos, como sair? Meu pai e minha mãe moravam comigo, já idosos. Minha mãe tinha uma devoção imensa ao padre. Em vez de eu tomar benção à mãe, hoje perdeu-se esse costume, né? O filho não toma benção à mãe, ou toma benção mais ao pai. Não sei se, não estou falando dos filhos crentes, eu digo do mundo principalmente, né? Não toma benção ao pai, não toma benção. Minhas filhas a gente tem educado assim, toma benção, até beijo na mão. Eu não gosto que fica beijando na minha mão muito não, mas beijo. Porque às vezes está, né, pegou no dinheiro, está com a poeira na mão, e as filhas beijam. Não é muito higiênico, né? Mas elas fazem a questão. E a minha esposa, os pais dela criaram assim. Minha esposa foi catequista. Minha paroquiana também. Então, e agora sair? Meus pais moram comigo, já uns 12 anos de padre, eles já moravam comigo. Devoção tremenda ao padre. Tomava bênção de mim. Minha mãe beijava na minha mão, meu pai também. Matar meu pai de desgosto, minha mãe de desgosto. E realmente eu fui acusado. Alguns parentes, daí quando meus pais morreram, disseram que, né, morreram, tá vendo? Porque não falaram diretamente comigo, mas pela boca dos outros parentes eu fiquei sabendo. Que eles me acusaram de ter matado de desgosto, né? Então, e os amigos, aplausos, o padre é muito querido na paróquia, né? Onde ele, seja ele quem for, a situação moral dele, não importa, os fiéis, os católicos têm essa vantagem, inclusive, tem a sua devoção, se é que podemos chamar de vantagem, né? Materialmente falando, sim, porque eu ganhava muito presente. E o padre tem uma boa vida, não tem compromisso com, né? Família, pagar água, luz, telefone, né? Gás, botar comida em casa. Hoje o negócio não é brincadeira, não. Essas crises financeiras, o professor que não ganha bem, né? Tô devendo aí cheque especial e tal. Não tem casa própria. Mas Deus é fiel. Deus é maior do que nele nós somos mais que vencedores, não é verdade? A palavra de Deus diz que nunca, né, o salmista, né? Dizendo, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão, né? Então, mas passar fome. Um dia eu conversava com o meu colega, padre também, ele já faleceu há pouco tempo, infelizmente faleceu sem conhecer a verdade, ou talvez conhecesse, mas não teve coragem de sair, né? Porque a maioria não tem não foi preparado. Eu não fui preparado. Eu, graças a Deus, foi encaminhando tudo de tal maneira que nessa última paróquia em que eu fiquei, é uma cidade pequena, para não ficar muito ocioso, né, durante o dia, ficar dormindo depois do almoço, criando barriga. Tá vendo? Essa barriga é herança daquele tempo de cerveja, de dormir de dia, depois do almoço. Então, aí eu comecei a dar aula. Né? E felizmente eu fiz o concurso para o Estado e passei em primeiro lugar, graças a Deus, na região da Delegacia do Ensino de Caxambu, né? Então eu passei em primeiro lugar para aquela escola onde eu sei, e Deus foi preparando, fui efetivado como professor, né? Então tenho essa, pelo menos, né, garantia que Deus me deu de ter um serviço fixo, né, efetivo, mas a maioria não tem uma profissão. E naquele tempo que eu estava, principalmente, nossos cursos de ginásio não eram reconhecidos pelo governo, não havia interesse dos padres que que o governo reconhecesse o curso, exatamente por isso, com medo de seminarista sair, para depois não ter mais padre, ter pouco padre.
Não havia esse interesse das autoridades, dos superiores. Então, irmãos, veio o medo. E o inimigo vai colocando na cabeça da gente também uma montanha de barreiras. Né? Como lá os espias que foram espionar a terra além do Jordão, terra prometida. Depois que Moisés morreu, o nosso amigo, como é que ele chama mesmo? Hein? Josué. Mandou os espias lá. Aí os primeiros vieram, gigantes, bem armados. O medo, o inimigo põe na nossa mente medos que se tornam gigantes. Não é? E que estão impedindo a salvação de muita gente por medo de deixar a família, de ser expulso. Um conhecido meu, amigo e contemporâneo, ele se converteu antes de mim. Ele mora em Santos Dumont, foi seminarista também, não chegou a ser padre. Ele se converteu e o pai o expulsou de casa. Ele ficou mais de 2 anos sem ir em casa. O pai dele é catolicíssimo, roxo. Né? A mãe também. Por quê? Porque ele virou crente. Porque o pai não queria ouvir falar de Jesus. Os católicos lá não falam de Jesus, também pregavam sobre Jesus. Lá ele não queria falar sobre Bíblia, que ouvia falar sobre Bíblia. E o filho ficou sem, agora que está voltando a visitar o pai. Nós conhecemos muitas pessoas, né, que deixam, e a própria palavra de Deus mostra exatamente isso, já, né, nos alerta sobre isso. Que os próprios da família nos odiarão. E muitos da minha família me odiaram. Hoje, meu sobrinho mais velho, foi o único que me deu apoio. Porque ele se converteu antes de mim. Exatamente quando eu comecei a ler os livros da Bíblia, eu passava para ele. Muito inteligente, ele foi lendo, comprou a Bíblia e se converteu antes de mim. Depois ele ficava me cutucando. Meguetinho, mas você já conhece a verdade, vai continuar aí? Aí, foi o único que me deu apoio, até mesmo financeiro, depois que eu saí. Os outros, todo fim de semana estavam lá em casa, sobrinhos, parentes, irmãos, enchiam a minha casa no fim de semana. Vão para casa do tio, época de festividade, aí eu matava, né, comprava muita carne, fazia churrasco, cerveja, bebida. E naquela angústia toda, de infelicidade, de insatisfação, eu passei a fumar mais do que antes. No seminário eu aprendi a fumar. Os seminaristas maiores, ou seja, que chegavam na filosofia, já tinham permissão de fumar. Os menores, antes de chegar na filosofia, não podiam fumar. Isso lá dentro do seminário. A partir da filosofia, quem quisesse já podia fumar. Eu ficava também doido para chegar na filosofia, porque eu chegava aos seminaristas maiores lá no seminário, a gente via aqueles homão de batina lá e pitando. Vontade de pitar também. Tomara que eu chegue na filosofia para começar a pitar também. E beber também. Eu gostava muito de jogar baralho, canastra, buraco. Não sei se os irmãos conhecem esse tipo de jogo, né? E os padres e o bispo, quando ia lá, sabiam que eu jogava bem, queriam que eu fosse parceiro deles. Aí ia para lá, ficava varando a noite, fim de semana, na sala dos padres, e eles tinham lá bebidinha, lá uísque de primeira, cerveja e tal, bebiam e me ofereciam, eu como seminarista maior. Então, aprendi também. Aí, a angústia foi fazendo, o desespero, né? Não encontrando a paz como seminarista, como padre, no tempo que eu fui entrando na bebida, entrando fumando cada vez mais. E por causa da bebida, quase destruir a minha própria, o inimigo, né? Quase destruiu a minha vida, se não fosse pela misericórdia de Deus. Mas quantas feridas eu deixei na vida de tantas pessoas, de meus próprios familiares. Quantas vidas eu feri por causa da bebida, quantas mágoas eu deixei no coração de pessoas por causa da bebida. Se você tem algum problema assim na sua família, na sua casa, né? Sabe que Deus ama. E Ele me libertou assim como Ele me libertou, Ele pode libertar. A Bíblia, a palavra de Deus fala a respeito da bebida forte, a respeito do livro de Provérbios, né? A respeito do perigo da bebida misturada. Bebida misturada, então eu gostava. Era rabo de galo que falava, colocava cachaça, vinho, e não sei mais o que, cunhaque, estava desse tamanho, uma bomba.
o rabo de galo. E o Senhor me libertou, graças a Deus. E nessa angústia toda, como deixar meus pais? Será que eu espero meu pai morrer, minha mãe morrerem primeiro, para depois eu sair? Conheci um padre que... Ele não saiu, não. Ele continua padre até hoje. Mas ele queria largar a batina, tirar a batina, porque depois do Concílio Vaticano II, o Papa liberou. O padre podia usar roupa normal, né, tirar aquela saia. Eu, graças a Deus, vesti pouco aquela saia preta. Porque já entrei na época em que... Né, já pensou um calorão desse? Como aqui, né, aquele negócio preto. Então... Aí liberou a tirar, né, a batina. Então, esse padre, depois que a mãe dele morreu, morreu, que ela não concordava, era tão piedosa, tão, né, ela devotava tanto a idolatria, não só ao filho padre, como à própria batina dele, né, que ele não queria dar desgosto a ela. Depois que ela morreu, ele tirou a batina. Aí ele pôs shortinho, pôs coisa e tudo mais. Mas quando ele, antes dela morrer, ele sempre andou de batina. Irmãos, o que fazer? Aí, nesse ínterim, entrei em aventuras amorosas, em coisas degradantes, vergonhosas de se proclamar, de se dizer que se me fosse dada a aventura de esquecer, eu esqueceria. Mas como a palavra de Deus nos diz, né? Deixamos as coisas depois da conversão, depois que o Senhor nos salva, nos reveste com a sua graça, com a roupagem nova, com a vida nova, com o homem novo, deixamos as coisas para trás, não é verdade? E prosseguimos para o alvo, que é a perfeição, a santificação, que é Cristo Jesus. Mas se eu digo essas coisas é para mostrar que eu fui um homem, né? Muita gente diz, mas Deus vai me aceitar, eu sou tão pecador, tenho tantas coisas más, horríveis, né? Sou viciado em droga, em bebida, vivo na prostituição, mas Deus ama você, ama o pecador. Ele não ama o pecado, Ele aborrece o pecado. Se Ele me amou, e me amou primeiro, se Ele olhou para esse baixinho, né? Uma vida, desculpe a palavra, o termo, desgraçada, Ele me salvou, eu, o maior de todos os pecadores, Ele pode salvar você que me ouve nesta manhã, que ainda não tem a aventura, a graça de ter a certeza e a segurança da salvação que só Jesus dá. Nenhum sistema religioso, nenhuma pessoa pode dar a você, só Jesus. A esposa que eu tenho hoje, ela, no meu tempo de padre, a conheci e apaixonei por ela no tempo de padre. E tive aventuras com ela e ela se engravidou. Aí eu não me abalou muito porque o bispo vai... O que ele pode fazer vai me transferir para outra diocese. O padre, quando ele... acontece um problema desse, normalmente não é expulso da igreja. O caso é abafado, transfere de paróquia, de diocese. O padre só é afastado da igreja e proibido de exercer as funções ministeriais do seu sacerdócio quando ele atenta contra o casamento, o matrimônio civil. Se ele sai e casa, ele está ipso facto, imediatamente, né, desligado das funções. Continua, como eu disse, por causa do doutor, padre para sempre, né, mas não pode nem participar da missa, nem receber a comunhão, ele pode. Ele está excomungado. Agora imagina o que se converte então, hein? Como eu. Aí fui ao bispo e falei com ele. O moço está grávida. Não contei para ele a respeito das minhas dúvidas, do que eu não acreditava mais, senão ele ia, nem queria me receber, já ia me expulsar dali de uma vez. Eu também não tinha decidido o que eu ia fazer. Ele falou assim, então faz o seguinte, Geraldo, eu vou arranjar para você uma paróquia lá em Belo Horizonte, na diocese com o bispo lá, eu tenho um amigo padre, você vai para lá, fica uns tempos lá. Quando amainar a tempestade, você volta para cá, eu te dou outra paróquia e continua. Agora, de justiça, você passa a dar pensão para a criança que nascer e tal. Nesse ponto, até ele foi, né, racional e de coração, né, que eu deveria dar pensão. Eu disse para ele, então, se eu me der uns 3 meses de licença, eu quero deixar a paróquia para eu pensar melhor, para refletir melhor.
Eu falei, tudo bem, você quer 3 meses, eu te dou 3 meses. Aí eu fiquei 3 meses, deixei a paróquia, e meus pais, uma reserva de dinheiro que eu tinha no banco, principalmente da salário de professor, eu entreguei para o irmão mais velho, contei a situação para ele, ele ficou abalado e tudo, como toda a família, mas eu não podia, pelo menos eu tinha que ter esse tempo para pensar, longe da pressão de estar continuando exercendo as funções. E o Senhor me guiou nesse sentido, para pensar. 3 meses. Meu pai e minha mãe foram morar num terreno da casa do meu cunhado, ele cedeu e nós construímos uma casinha muito simples para meus pais. Aí eu fiquei, então, apenas na cidade onde eu exercia a minha função de padre pela última vez, porque eu estava como professor da escola e eu não podia deixar ainda, né, porque uma remoção ia demorar a sair. E passei a morar em Santos Dumont, indo fim de semana, quinta-feira e sexta, dava 30 aulas lá em Liberdade, voltava para Santos Dumont, uma viagem de umas 4 horas mais ou menos, né? Eu me hospedava inicialmente na casa de um médico, católico e espírita ao mesmo tempo, né? Eu promovia festival de música cristã, entre aspas, né? E ele, como uma das pessoas mais inteligentes da cidade, compunha os versos, outros fazia, ele sempre ganhava nos festivais, então tornou-se muito meu amigo. Ele não ia à missa não, mas nos festivais ele ia, porque ele ganhava em primeiro lugar e o prêmio maior era dele. E me hospedou na casa dele, na esperança também de que eu voltasse, que eu retornasse, tanto quanto a maioria da população, né, da cidade fizeram abaixo-assinado, não sabiam os reais motivos da minha saída da paróquia, porque tinha deixado, fizeram abaixo-assinado, queria que eu voltasse, porque era um padre, apesar de tudo, muito querido, muito estimado por todos, jovens, crianças, adultos, né? Então eles não queriam a minha saída de jeito nenhum. Aí, no dia 27 de agosto de 1991, eu estava completando 18 anos de padre. Nenhuma festa, todos os aniversários meus tinha festa. Eu ganhava presente, muita comida, muita bebida, muitos aplausos, mas nesse dia eu não tinha presente. Era uma sexta-feira. No sábado eu tinha que tomar o ônibus pela manhã e voltar, passar por Juiz de Fora para ir para Santos Dumont, mas antes de ir para Santos Dumont, eu teria que passar no Palácio do Bispo para dar a ele a decisão se eu ia continuar ou sair da Igreja Católica. E naquela noite, eram 10h30 da noite, eu saí do colégio angustiado, 18 anos de padre. Interessante que Deus faz as coincidências marcantes na vida da gente, porque eu estava completando 18 anos de padre. E numa cidade chamada Liberdade, cuja paróquia chama-se Senhor Bom Jesus do Livramento. Exatamente nessa cidade, Deus me deu o livramento. A verdadeira liberdade fui encontrar nessa noite. Quando eu cheguei em casa, né, o que eu vou fazer? Que decisão tomar, meu Deus? Me oriente, me ajude. Vou continuar? Meus pais vão morrer por desgosto? Vou perder os amigos, aplausos, os familiares? Realmente perdi, né, me abandonaram os meus sobrinhos que iam fazer festa na minha casa, né, comer e beber e me aplaudiam. Um sobrinho precisava de uma coisa. Tio, padre, uma sobrinha uma vez ligou, eu vou formar minha formatura, mas você podia me dar um sapato, um vestido? Pois não. Tá, mandava tio padre, né? Gostavam do tio padre. Naquela noite eu me ajoelhei aos pés da cama, e assim, a esmos, né? Sem, por acaso, eu abri a Bíblia e deparei-me com o capítulo 10 de Hebreus, lá no versículo, Hebreus capítulo 10. Verso 23 diz assim, lembrai-vos, e comecei a ler exatamente nesse verso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate e aflições. Que aflições, irmãos? Que combates? Como o inimigo trabalhou para me demover de deixar aquela vida, naquela igreja. Suportastes grande combate e aflições. E lá no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? E naquela noite eu tomei a decisão. Desculpem. Toda vez eu fico emocionado com isso. De não, nem sair da cara do bispo mais. E não passei no Palácio Episcopal para conversar com ele. Eu fui direto para casa e deixei a vida de padre. Naquela noite, Jesus me salvou. Glória a Deus. Amém. E a vida nova se passou, né, passou a existir na minha vida. Vida nova, homem novo. E para ter essa vida nova, o Senhor me libertou, né, do vício, da bebida, da prostituição, em que eu havia me embaralhado, me havia entregue, do vício do cigarro. E foi o Senhor consertando a minha vida. E a partir daí, Jesus transformou a minha vida. Como pode transformar a sua também? Hoje nós teremos batismo à noite. Quando nasceu minha primeira filha, meu pai, ele dizia, ó, Geraldo engraçado. Depois foi aceitando o fato de eu ter casado. Ele batizou tanta criança e não batiza a Isabela, que é a minha primeira filha. Meu pai não, embora nós falássemos para ele, falei, meu sobrinho mais velho, né, ele faleceu, nós não podemos julgar, mas ele pelo menos conheceu a verdade. E no dia 25 de maio de 93, eu e minha esposa descemos as águas, recebemos o batismo. Quando eu falo isso para as pessoas que não são crentes, são católicas, que me conheceram, mas você batizou, mas você não foi batizado? A minha sogra, quando ela estava visitando a minha casa em Bom Jardim de Minas, no dia do nosso batismo. Ela não sabia que a minha esposa ia batizar. E a Marilene então falou, mas mãe, só vai conosco na beira do rio, porque lá não tinha igreja, na congregação, então era no rio que eles batizavam. E a minha sogra ficou, né, quase morreu de susto. Mas você foi batizada? Por que você vai batizar? Não, mamãe. Aí minha esposa tendo que explicar para ela. Acabou que ela foi, né? Ela acabou indo para o rio, na beira do rio conosco e presenciou o batismo. Era carismática, católica, daquelas ferrenhas. Um dia eu perguntei a ela, minha sogra, a senhora quando morrer vai para o céu? Tem certeza da salvação do Senhor? Ela disse, tenho. Ela falou, oh, glória a Deus. Graças a Deus. Mas falei, mas por que a senhora tem certeza da salvação? Aí ela falou, eu sou uma pessoa muito boa. Eu criei 12 filhos, né? Criei um neto, que ela cria 12 filhos, a vida dela, a família toda destroçada, né? E ela não acorda, ela não abre os olhos, né? E criei tantos filhos, né? Sofri muito nessa vida. E será que Deus não vai me reservar um cantinho lá no céu? Olha só. Meu amigo, minha amiga, você pode ser um homem, a mulher mais religioso, mais religiosa do mundo, que a religião, ela não salva. O apóstolo Paulo, né, na carta aos Romanos, ele, lá no capítulo, eu sou muito ruim de guardar ainda versículos, né? Tem num dos capítulos ali, no comecinho da sua carta aos Romanos, ele elogia os judeus, né? Dizendo que que ele dava testemunho, pastor, souber o capítulo, versículo me fale, né? Ele elogiando os judeus que dava testemunho de que eles eram extremamente religiosos, extremamente tementes a Deus, porém sem entendimento. Eu também era religioso, era um homem fiel à minha religião, acreditava, minha mãe era extremamente religiosa, mas a religião não me salvou. Embora você seja extremamente religioso, a sua religião não salva. Embora a religião não salve, embora a igreja não salve, né? Aquele que é salvo, ele tem que participar de uma igreja, mas de uma igreja que esteja de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus.
Aí minha sogra disse que tinha certeza que talvez Deus arranjasse um lugarzinho para ela no céu por causa da bondade dela. Ela era extremamente religiosa. Como, né, aquele homem que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o centurião Cornélio, interessante nós, terminando, notarmos esta passagem. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Observe o detalhe, Cornélio era um homem temente a Deus, centurião. Ele era chefe da centúria. A centúria no exército romano era um grupo de 100 pessoas, de 100 soldados. Cada grupo de 100 soldados tinha um comandante, chamado centurião. E esse grupo de 100 era chamado de centúria. Então Cornélio era um homem importante, centurião. Então, olha o que a palavra de Deus diz, ele era um homem piedoso, temente a Deus, toda a casa dele era temente a Deus. Ele fazia muitas esmolas. Muita gente pensa que a sua religião, por ser muito religioso, piedoso, vai ser salvo. Não é assim. Tem gente que diz que porque faz muitas esmolas e faz muitas esmolas para se salvar, né? O pastor falou no início da entrega dos dízimos e ofertas, né? E nós sabemos que a oferta, o dízimo, não é para salvação, não é para ter méritos diante de Deus, é um dever nosso devolver aquilo que é de Deus, a 10ª de tudo que Ele nos dá. Ele nos dá 100% e pede apenas 10%. Na Igreja Católica, muitos davam bens, doações para a igreja em busca da salvação. O Mosteiro da Bahia, do Rio de Janeiro, foram construídos, né, com doações para que se fosse celebrado pelas almas dos seus doadores. Lá na época ainda do Brasil colonial, que doaram, até hoje reza-se missa pela alma daqueles que já morreram há milhares de anos atrás. Eu celebrei missas, né, para pessoas que já tinham morrido há 10, 15, 20, 100, até para papas que já morreram há mais de não sei quantos anos, para que as almas deles saíssem do purgatório, porque não tem certeza da salvação. Só Jesus dá essa certeza de salvação. E de contínuo orava a Deus. Ele continuamente era um homem de oração. Lá no verso 5 diz assim: agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E vamos passar lá para o verso 14 do capítulo 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Está vendo? Deus mandou que fosse chamado, né, que Cornélio chamasse Pedro. E este lhe diria a palavra de salvação. A palavra de Deus que salvaria a ele e toda a sua casa. Então as obras não salvaram Cornélio. A oração, por ser um homem muito religioso, não o salvou. Salvou a palavra de Deus, salvou Jesus. É Jesus que quer fazer isso também na sua vida, como fez a minha. Somente eu era um homem religioso, conhecia profundamente a minha religião, mas a salvação, a paz, a felicidade que eu buscava ansiosamente na religião que eu praticava e da qual eu era sacerdote, eu era um líder religioso, entretanto nela eu não encontrei, só encontrei em Jesus. Amém? É isso que eu desejo para você que me ouve nesta manhã, para os seus familiares que ainda não são salvos. Fale de Jesus para eles. Conte-lhes a eles o testemunho, não da vida do ex-padre, mas do testemunho do que Deus fez na vida do ex-padre. Eu quero também convidar, né, nesta manhã, vamos ficar de pé, se há alguém aqui nesta igreja, nesse momento, nesta manhã, que foi tocado pela graça de Deus, que você quer ter hoje a certeza da sua salvação, eu quero convidar que venha aqui à frente, que queremos fazer uma oração especial para você. Se você quer ter hoje a certeza da salvação, tem procurado em religião, nas coisas do mundo, né, em horóscopos, em livros, em seitas, em filosofias,
E são tantas as orientais, as filosofias orientais que têm invadido, né, o Ocidente hoje e têm levado milhares de pessoas, né, a seguir aquelas filosofias na ânsia, na busca de felicidade, de realização e de salvação e de vida eterna. Só Jesus pode dar a certeza da sua salvação. Aflições nós sempre teremos, garantiu Jesus. Não sou um pregador de dizer que você vai ter uma vida de bonança, né, prosperidade somente. Você pedir a Deus um carro, amanhã você está o carro na sua porta, né, de riquezas. Não. Jesus pode dar tudo isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Jesus pode curar. Como curou no passado, cura hoje. Tantos testemunhos eu sei que nessa igreja tem de pessoas que foram curadas pela misericórdia, pela graça de Deus. Há muita gente que espera estar sofrendo, sofrer primeiro para, né, vir a Jesus. Muitos vêm pela dor, mas não espere a dor chegar para vir a Jesus. Vem enquanto você está são. Vem enquanto você está, né, com toda a saúde que Deus lhe deu. E não espere, você que nos ouve, que ainda não tem essa fé evangélica, essa fé firme como nós temos hoje em Jesus, que morra para depois ter a salvação. Porque missa, vela, rezas, culto, né, orações não salvam. E a salvação, ela é pessoal. Ela não é transferida de pai para filho. Os pais cristãos têm que educar, devem educar seus filhos. Existe um ditado que tem que levar seus filhos para Deus, para a igreja, fazê-los conhecer a palavra de Deus. O ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas isso lá no meio animal, né? Porque filho de crente não é crentinho. Não é crente. Ele tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E você nesta manhã, se entendendo a mensagem de Deus, se quer ter essa graça, essa felicidade, a certeza da salvação como eu tenho hoje, porque diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é presente. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Em nenhuma outra salvação, só em Jesus. Então alguém que queira receber a oração da fé, quero orar por você e por sua família, diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Então vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Alguém que quer decidir por Jesus nesta manhã? Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. A senhora já é crente, né? Isso. Mas alguém que não é crente, que não decidiu ainda por Jesus, porque crente todo mundo é. Digo, é crente evangélico em Jesus Cristo. Alguém, nesta manhã? Ah, sim.